Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Porque agora está na hora do nosso quadro Somos Um. Universitários Missionários. E hoje eu vou chamar o pastor Marcelo Santos, lá do Rio de Janeiro. Já está me ouvindo aí, pastor Marcelo? Boa tarde, queridão. Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Nayan. Boa tarde, queridos ouvintes. Um prazer estar com vocês novamente nesta tarde de sexta-feira. Tarde abençoada de sexta-feira. Sexta-feira a gente já cria uma expectativa. Que eu falei pra Márcia ontem, pastor. Eu falei assim, chega na quinta-feira, a gente já quer falar sobre família com Márcia. E aí, quando chega na sexta-feira, a gente já fica esperando dar 3 horas para falar, né, sobre esses assuntos um tanto quanto polêmicos, né, que o pastor insiste em trazer aqui pra gente. Que responsabilidade ter essa alta expectativa aí de vocês. Fico honrado e preocupado também de trazer um conteúdo que abençoe a vida dos irmãos. Tem sido bênção demais, pastor. Tem sido bênção demais pra gente aqui. Assim como as quintas-feiras com a Márcia, as sextas-feiras aqui contigo também tem sido abençoador. A gente tem aprendido muito, tem sido uma hora aqui de muito conhecimento, tem sido enriquecedor de fato. Agora pra ti, como é que tem sido essa experiência aqui de passar esse tempo com a gente? Tá bom? Tá legal? Tem se divertido aqui com a gente? Tá sendo fantástico, tá sendo muito gostoso, uma experiência realmente prazerosa de compartilhar. Muitas coisas que são temas às vezes complicados, né? Uhum. E o desafio é tentar traduzir isso de maneira que a maioria das pessoas consiga entender e acompanhar. E para mim está sendo muito recompensador. Estou gostando muito, fico muito à vontade aqui contigo e sinto aí o acolhimento dos ouvintes e está sendo fantástico, muito bom. Muito bem, então vou fazer o seguinte, o pessoal que está me ouvindo aí, já começa a mandar a sua mensagem, mandar aqui o seu WhatsApp pra gente no nosso 11 9 3003 0316. O tema de hoje aqui do nosso quadro Somos Um, Universitários Missionários com o pastor Marcelo Santos, é cristã e feminista, isso existe? Então, se você tem a sua dúvida aí, quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto, já começa a ficar à vontade aí e mandar a sua pergunta aqui pra gente, pro nosso quadro, a partir de agora aqui na nossa Rede 316, a mais nova missionária do Brasil. Pastor, a gente tem seguido então aí alguns temas, numa linha de temas que realmente tem chamado a atenção. Só que é importante dizer, antes de qualquer coisa, que esses temas, esses assuntos, é extremamente necessário que a gente realmente fale sobre isso e conheça mais sobre isso, porque são assuntos que em toda universidade, em todo campo universitário, em algum momento os alunos vão se deparar com isso, não é isso, professor? Isso mesmo. Eu escolhi esses temas justamente porque são assuntos que dizem respeito à vida do universitário cristão. Se você é um cristão e você está na universidade, fatalmente você vai se deparar com esses assuntos. Fatalmente você vai conversar sobre eles na sala de aula, fatalmente algum professor vai levantar esse ponto, porque são assuntos do momento, são assuntos que estão presentes e que a gente precisa ter uma visão cristã sobre eles. Eu sempre falo nos nossos treinamentos, nos nossos cursos lá do Projeto Somos Um, eu sempre falo sobre a cosmovisão, que é você enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva espiritual e saber discernir o que é bom, o que é ruim, o que é justo, sim, quais são as lutas que você deve se engajar e como você deve se engajar. Então, por isso a gente tem que lidar com essas questões e que às vezes podem até nos deixar meio incomodados, mas é aquele ditado, quem está na chuva é para se molhar. Então, exatamente, na universidade a gente vai se deparar com isso mesmo. Isso aí. Lembrando que o pessoal que está nos ouvindo aí, a partir de segunda-feira, você já tem esse material disponível, né? O nosso bate-papo de hoje vai estar lá em forma de podcast para você no nosso site.
www.rede316.com.br, para você baixar tranquilamente e ouvir esse conteúdo, assim como os demais também, as demais sextas-feiras que nós já fizemos, as passadas, estão lá e você pode ter todo o conteúdo que foi falado aqui desde a estreia com o pastor Marcelo Santos. Pastor, cristão e feminista, isso existe? Por que esse assunto é importante, pastor? Beleza. Bom, né, em primeiro lugar, esse assunto é importante porque ele fala de uma luta muito legítima e muito necessária que se faz hoje em dia, que é a luta pelos direitos da mulher. Uhum. A gente vive num país, numa sociedade em que as mulheres sofrem muita violência. Uhum. Se você vê um jornal, se você vê um noticiário, se você vai na banca de jornal, quem ainda tem esse hábito de ir na banca de jornal, de vez em quando tem notícia de feminicídio, né? De um homem que mata uma mulher porque não aceitou que ela estivesse em outro relacionamento. Uhum. De vez em quando temos notícias de estupros. De vez em quando temos notícias de violência doméstica. Muitos e muitos casos. Isso sem falar os casos que a gente não fica sabendo. De mulheres que são agredidas e que ficam caladas, mulheres que apanham do marido, mas não denunciam porque tem medo de não ter o sustento. E aí a gente é levado a outras questões, a questão da diferença salarial entre homens e mulheres, a questão de direitos, representação política. Então, por um lado, essa é uma pauta que deve interessar os cristãos, porque é uma pauta de justiça, é uma pauta de direito. Além disso, sim, às vezes, por outro lado, tem algumas pautas feministas que batem de frente com a Bíblia. Uhum. Existem alguns setores do movimento feminista que partiram para uma radicalização, e a gente vai procurar entender um pouco melhor isso quando a gente vê o que é de fato o feminismo. Mas alguns setores partiram para uma radicalização e para algumas posturas contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, a questão do aborto. E aí isso gera também um outro lado. Algumas vezes a reação de movimentos cristãos não são as melhores reações. Há algumas semanas atrás, a internet meio que pegou fogo com algumas posturas, algumas postagens de grupos evangélicos, uma postagem que dizia assim: a mulher não pode negar sexo ao seu marido, a mulher casada não pode negar sexo ao seu marido. A palavra de Deus obriga a que, quando ele quiser, a hora que ele quiser, ela tem que se submeter. Uhum. Essa postagem é baseada no texto lá de 1 Coríntios 7, mas o texto de 1 Coríntios 7 fala dos dois. Tanto o homem quanto a mulher não se negarem um ao outro. Mas quando a postagem ela fala só a respeito da mulher, coloca um peso na mulher e pode gerar até situações de abuso. Pode gerar até situações do marido se achar no direito de violentar a sua mulher. Sim. Isso é uma coisa muito séria. A outra vez aí teve recentemente uma postagem, um texto falando sobre o potencial demoníaco da mulher. Uhum. Que a mulher, por causa de Eva, ela tem um potencial demoníaco, e se ela não for amada e liderada pelo seu marido, ela vira um demônio. São coisas assim que chocam e que devem levar a gente a uma reflexão e pensar direitinho. Peraí, qual é a posição cristã no meio disso tudo? Como lidar com o feminismo, corrigindo aquilo que ele estiver de antibíblico, mas sem cair também numa postura que não agrada a Deus. Acho que por essas coisas aí, tratar do feminismo é uma questão importante. Você citou aí no início da sua fala sobre os feminicídios. Eu trabalhei numa outra rádio aqui na nossa cidade mesmo, e aí a gente apresentava um jornal lá na época. E aí todo dia eu tinha que ir na PM, aqui da cidade, para pegar os boletins
E aí, dado o momento, eu comecei a me deparar com esse título de crime, né? Feminicídio, porque até então tudo era homicídio, né? Homicídio, de repente feminicídio. Então eu já fui procurar saber, são crimes específicos aí contra as mulheres. Isso não tem, eu acho que esse rótulo, né? O título de crime, não sei como que a gente pode dizer, não tem mais de 10 anos, né, pastor? Não, é bem recente. É bem recente e surgiu justamente por causa do movimento, né? Ou não? Sim, surgiu porque esse movimento levantou essa bandeira e levantou essa constatação de por que é uma tipificação específica, por que não coloca tudo na categoria de homicídio? Porque é um crime que acontece porque elas são mulheres. Sim. Por exemplo, a mulher, ela trai o seu marido e o marido vai e mata. Sim. Quando é o contrário, quando é um homem que trai, um marido que trai essa mulher, a mulher não mata. Em geral, né? Claro que pode aparecer exceções, mas em 90% dos casos, quando existe o adultério, quem mata é o homem. Então isso faz a gente perceber que, peraí, o que acontece com a nossa cultura, com a nossa sociedade, que faz com que alguns homens com uma índole má achem que podem matar a sua mulher, ou acham que podem matar uma mulher com quem tiveram um relacionamento. Então, por isso, essa necessidade dessa tipificação, de colocar uma carga a mais, porque é a condição dela de ser mulher que a coloca nessa posição de risco dessa violência específica. Sabe? Então vamos lá para o real significado, né, do feminismo, né? Afinal de contas, o que é o feminismo? Isso. Para a gente entender o que é o feminismo, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Os estudiosos e as estudiosas do tema falam em 3 ondas de feminismo, 3 momentos históricos que surgiram o feminismo. E aí, quando a gente entende essas 3 ondas, a gente vai poder perceber direito do que é que a gente está falando, quais são os pontos problemáticos e como a gente pode se posicionar. A primeira onda do feminismo surgiu lá no século XIX, né? No final do século, no meados do século XIX, 1800 e alguma coisa. E surgiu com uma luta por direitos básicos, por exemplo, o direito a voto. A mulher, ela não tinha o direito de votar, né? Isso estamos falando das mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras não tinham direito a nada, elas eram escravizadas. Mas as mulheres brancas não tinham direito a voto, não tinham direito a ter propriedade, não tinham direito a ter o seu trabalho. Então, houve esse movimento, começou a surgir esse movimento, as chamadas sufragistas. Então, essas mulheres iam e faziam protestos, apanhavam da polícia, lutavam pelo simples direito de ser cidadãs, né? Esse movimento foi vitorioso e a gente tem hoje a gente pensar que a mulher não podia votar, que a mulher não podia ter uma carreira, que a mulher não podia ter uma propriedade no nome dela, hoje em dia isso até nos assusta, imaginar que há pouco tempo atrás não era assim, né? E é uma coisa que ninguém é contrário, né? Ninguém vai dizer que é errado isso. Todos entendem que esses são direitos que dizem respeito à dignidade da mulher. Essa primeira onda do feminismo fala que homens e mulheres têm valor igual e devem ter direitos iguais. Então, isso é uma pauta que todo cristão pode aplaudir, realmente. Se for assim, a gente deve ser feminista. Sim. Aí veio a segunda onda do feminismo, que foi lá nos anos 60 do século XX. Aquela época do movimento hippie, a época da revolução sexual. Certo. E aí essa segunda onda é marcada por, além de continuar lutando por direitos, esse movimento visava também acabar com as diferenças de papéis.
né, as estudiosas do movimento, escritoras do movimento, falaram que o papel feminino é uma coisa construída socialmente. Então tinha aquelas famosas cenas, né, das mulheres queimando o sutiã, porque o sutiã era um símbolo da opressão masculina. Começou a ter a questão de identificar o inimigo como o patriarcado, o sistema social construído em volta do poder do homem. Esse sistema precisava ser derrubado, e a mulher ela era oprimida pelo patriarcado. Falou-se muito na década de 60 e até hoje sobre os direitos reprodutivos. A mulher tem que ter o direito sobre o seu próprio corpo. E aí, no entendimento das militantes desse movimento, esse direito envolve o direito de abortar. Elas diziam: a mulher ela é dona do seu próprio corpo, ela faz o que quiser com o próprio corpo. Isso inclui, então, se ela ficar grávida, ela tem o direito de escolher não ir para frente com essa gravidez e interromper a gravidez. Então, esse é o discurso. Entendi. Aí a gente já começa a ver que tem algumas coisas nesse movimento que nós, como cristãos, não podemos assinar embaixo. Sim. A questão, a mais clara delas é a questão do aborto. Porque nós cristãos entendemos que Deus é o autor da vida e que a vida começa na concepção e que nada justifica você matar um ser humano para o conforto ou para a liberdade ou autonomia do outro ser humano. E aí veio depois a terceira onda do feminismo, a partir da década de 90, que é o que a gente chama do feminismo radical. Surgiu uma ala ligada ao movimento punk, sabe punk, o movimento musical? Punk, aquele movimento mais raivoso. Então surgiu uma ala de revolta contra o homem, todo homem é visto como opressor, todo homem é visto como agressor. Algumas feministas dizem que toda relação heterossexual é um estupro. Então, e todo homem é um estuprador, já falam assim do cara. Existe também a desconstrução, essa é a época da desconstrução. A desconstrução de qualquer estrutura, inclusive masculino e feminino, ou seja, essa terceira onda do feminismo diz que não existe isso de macho e fêmea, homem e mulher. Esse movimento está ligado muito à ideologia de gênero. Entendi. Você escolhe o que você vai ser. Você não nasce homem, você não nasce mulher. A sociedade impõe papéis para você e você deve se libertar desses padrões para ser o que você quiser, para ser o que você desejar. Então, são contra todo tipo de padronização, e isso se reflete no jeito de se vestir, isso se reflete na postura, o próprio jeito de se vestir, que as pessoas mais conservadoras acham ficam assustadas com certo jeito de vestir de certas militantes feministas. Aquilo é proposital, aquilo é a ideologia que as leva a se posicionar dessa maneira, para quebrar o padrão da sociedade que elas entendem como uma sociedade opressora. Então, essa terceira onda do feminismo é bem complicada e bate de frente mesmo com muitos conceitos da palavra de Deus. Essa terceira onda realmente ela é mais... Na verdade, é o que a nova geração, né? Essa nova geração, talvez seja a única coisa que eles sabem sobre o que é feminismo, né? Eu tava lembrando aqui, pastor, voltando um pouquinho lá em relação à história, porque sempre no 8 de março, que é Dia Internacional da Mulher, se relembra aquela história lá da fábrica que pegou incêndio. Não sei se você está ligado nessa história. Que ali acho que começou... ali, tem alguma ligação com o movimento feminismo a partir dali, ou não? Era só uma luta de igualdade mesmo? Sim, aquele já era um movimento feminista, porque
abriu-se o mercado de trabalho para as mulheres, só que as mulheres viviam em condições muito ruins, né? Isso também aconteceu aqui no Brasil, né? É que no Brasil a mulher conquistar o direito de trabalhar não foi uma coisa tão boa assim, porque ela foi trabalhar fora, mas ela trabalhava em condições subhumanas e trabalhava pesado, ainda tinha e tem, né, muitas mulheres trabalhadoras, a maioria das mulheres trabalhadoras ralam no trabalho, chegam em casa e ainda tem que ralar com as atividades domésticas, porque o marido, que também trabalha fora, não entende que o trabalho doméstico é para ser compartilhado, não é só para ele ajudar a mulher a trabalhar, mas se a casa é dele também, e se a mulher está trabalhando, ele também ajuda, ele também faz a parte dele. Sim. Então, essas mulheres trabalhadoras, houve um incêndio nessa fábrica e a morte delas fez todo mundo perceber a injustiça daquilo que estava acontecendo. Então, essa tragédia deu o estopim para fortalecer ainda mais o movimento, para lutas por direitos iguais, salários iguais, condições melhores de trabalho e uma série de coisas. Entendi. Bom, a nossa terceira pergunta aqui é o seguinte: a Bíblia é machista, feminista ou muito pelo contrário? Ficou difícil agora até de entender a pergunta. É verdade. A Bíblia é machista, feminista ou muito pelo contrário? Nenhuma das duas coisas, né? É uma boa pergunta. Uma ótima pergunta. Eu estou curioso agora pela resposta, né? Isso. Olha, de cara, a gente já pode responder que com certeza a Bíblia não é machista. Certo. Embora muita gente do movimento feminista acuse isso. Acusa a Bíblia de ser machista. Tem uma ala do feminismo que está ligada a um certo liberalismo teológico que quer eles fizeram isso, fizeram uma Bíblia com a linguagem totalmente mudada para caber dentro da ideologia feminista. Então, Deus não é ele, em algumas traduções chamam Deus de ela, a deusa, ou ele, ela. Mas não há necessidade de fazer isso porque a Bíblia, ela não é machista. Machismo significa superioridade do homem sobre a mulher. Sim. Significa que o homem tem mais valor do que a mulher. A Bíblia foi escrita em uma sociedade machista. A palavra de Deus foi revelada a um povo que era machista. Eles consideravam mesmo diferente. Quando Jesus esteve aqui, tinha um ditado entre os rabinos. Os rabinos eram os professores da lei lá de Israel, que falava assim: é melhor queimar a lei do que ensiná-la para uma mulher, né? Tinha oração que se fazia, né? Senhor, muito obrigado porque o Senhor não me fez nem escravo, nem samaritano, nem gentio, nem mulher. Então havia na cultura daquela época um pensamento de uma diferença de valor, de uma diferença de importância mesmo. Mas o ensinamento em si da Bíblia, aquilo que Deus revelou na Bíblia, não é machista, não ensina essa diferença. Tá? Quando a gente vai olhar em Gênesis 1, 27, lá atrás, lá no comecinho de tudo, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então, olha só, Nayan, Deus está fazendo questão de deixar bem claro que a imagem de Deus no homem está no homem e na mulher. Não só no homem. Homem e mulher, ambos refletem a imagem de Deus. Ambos têm dignidade igual perante Deus. Homem e mulher são preciosos aos olhos de Deus igualmente, sem distinção. Na Bíblia a gente vê muito claro também essa igualdade de valor, essa igualdade de importância na postura de Jesus. Jesus vivendo numa cultura machista,
ele não seguiu os padrões dessa cultura. Ele conversava com mulheres, embora isso fosse considerado impróprio. Quando ele estava conversando com a mulher samaritana no poço, os discípulos ficaram espantados. Quando Maria, irmã de Marta e de Lázaro, estava sentada aos pés de Jesus, ela estava na posição de aprendiz, ela estava aprendendo o que Jesus estava ensinando, Jesus tocava mulheres, Jesus olhava para mulheres, Jesus usava mulheres como exemplos, quando ele aponta para aquela viúva que depositou as 2 moedinhas e disse: esta deu mais do que todos os outros porque deu tudo o que tinha. As primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus foram mulheres. Jesus deu essa honra das primeiras que viram Jesus ressuscitado foram mulheres. Verdade. E a primeira pessoa a quem Jesus revelou que era o Messias, sem meias palavras, foi uma mulher, a mulher samaritana. Sim. Até então, Jesus era muito discreto sobre a identidade dele. Quando Jesus expulsava os demônios iam ameaçar dizer que ele era o Messias, Jesus mandava o demônio embora. E ali em João capítulo 4, quando a mulher diz: eu sei que o Messias vai vir e vai revelar essas coisas, ele diz sem meias palavras: eu sou o Messias. Então Jesus ele tinha uma postura de igual valor, de igual dignidade. Um outro texto bíblico que fala sobre isso está em Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, que muita gente diz que Paulo era machista, coitado, por causa de alguns textos dele, acusam Paulo de ser machista. Acho que esse é o que mais leva a fama de machista na Bíblia, acho que é o Paulo, é o que mais leva a fama. Pois é. Ele, hoje em dia ele seria cancelado aí nas redes sociais. É verdade. Facilmente. Mas em Gálatas 3:28, Paulo diz, com todas as letras: não há mais judeu nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, não tem diferença, não tem diferença o seu gênero, o seu sexo, não tem diferença de onde você vem, somos todos iguais perante Deus. E o apóstolo Pedro também nos diz em 1 Pedro 3:7, o seguinte, falando aí para os maridos: da mesma forma vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe suas orações. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que, sim, a mulher é mais frágil, ela é fisicamente mais frágil, por isso ela precisa ser protegida, mas ela é igualmente participante da nova vida, ou seja, ela tem a salvação, a comunhão com Deus, a filiação, igual ao homem, não há diferença nenhuma. E mais, Pedro diz, se você trata mal a sua esposa, a sua oração fica impedida, a sua oração fica atrapalhada, ou seja, Deus vela pela esposa, Deus vela pela mulher, pela proteção da mulher, a ponto de interromper a oração do homem que trata mal sua esposa. Então não se pode dizer que a Bíblia ela é machista, porque o machismo ensina que o homem é superior. Não, a Bíblia não ensina isso. Agora, a Bíblia ensina que, embora homens e mulheres sejam iguais em valor e dignidade, eles têm uma diferença de papéis. Existem papéis diferentes a serem cumpridos por homens e por mulheres. Na teologia, a gente chama isso de complementarismo. O que é complementarismo? O homem e mulher são iguais em valor e complementares em papéis. Tem papéis diferentes a cumprir. Isso é diferente do igualitarismo, que é a posição feminista, que diz que não existe diferença de papéis. Qualquer papel pode ser cumprido tanto por homens quanto por mulheres.
a Bíblia ensina o complementarismo. E eu vou ler o texto clássico, né, um texto bem conhecido sobre isso, que é Efésios 5, que é um dos textos que dá ao Paulo a fama de ser machista, mas que na verdade ele não está falando de machismo, ele está falando de complementarismo. Efésios 5, de 21 a 29. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Então você veja aqui, Nayan, uma diferença clara de papéis. Certo. O homem, ele é colocado como líder, porque todo grupo humano precisa ter um líder. Certo. Se você vai fazer um trabalho na faculdade, trabalho em grupo, 3 pessoas, automaticamente alguém se destaca como líder. Não precisa ser votado, não precisa ser eleito. Inconscientemente ali vai haver um líder naquele grupo. Sim. E se tiver 2 pessoas com igual potencial de liderança, aquele grupo não vai para frente, não. Exatamente. Porque um líder vai puxar para um lado, outro líder vai puxar para o outro. Isso é natural, né? Em todo grupamento existe liderança. E Deus determinou que no casal, esse líder é o homem. Tá? Agora, o que acontece? A nossa sociedade, isso não é só um privilégio da nossa sociedade, já desde a época dos discípulos, a gente entende que ser líder é ser superior, ser líder é mandar, ser líder é ter privilégios. Aí por isso que os discípulos chegavam para Jesus e falavam: mestre, quem de nós vai ser o maior? Quem de nós vai mandar? E Jesus falava: vocês não entenderam nada, o maior de vocês deve ser como o menor. Eu sou o líder entre vocês e eu estou aqui lavando os pés de vocês. A nossa dificuldade em entender submissão vem da nossa dificuldade de entender liderança. Sabe? Antes de Paulo começar a falar sobre a mulher se sujeitar ao marido, ele fala no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Uns aos outros. Uns aos outros. Então, o homem é o líder, mas tem algum momento na vida que ele vai se sujeitar à mulher. Sim. E isso não é desonra, sabe? O que a gente precisa entender é que submeter-se não é desonra. Submeter-se não é perder o valor, né? Mas submeter-se é um mandamento e é o caminho para a grandeza espiritual, porque o próprio Jesus se submeteu. Foi obediente até a morte de cruz. Ô, pastor, e aí, sim, pode falar. Aproveitando esse gancho da questão da submissão, uma vez eu estava assistindo uma pregação e achei muito interessante o raciocínio, né, do pastor. Ele dizia que justamente sobre submissão, que a mulher ela é submissa ao marido e submissão não tem nada a ver com simplesmente ela ser mandada pelo marido, ela ser, enfim, o marido ter que ser ali uma autoridade superior, mais inteligente, mais capaz ou qualquer outra coisa parecida. Submissão seria, o marido tem uma missão e a mulher precisa estar dentro dessa missão. Então, se eu sou submissa, estou dentro da missão do meu marido. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Eu achei interessante porque quando se fala em submissão, já acha que quem é submisso está em um patamar inferior. E não, ele está dentro da missão de alguém. Exatamente. E
O outro lado da moeda disso é que os homens, existe uma geração de homens que não entenderam ainda qual é a sua missão. E não assumiram o seu papel de liderar, não assumiram o seu papel de ter um foco. Qual é o foco, qual é a missão da minha vida, qual é a nossa missão como casal, o que Deus... E não tem esse foco, e não amadureceu, e precisa amadurecer para assumir essa responsabilidade. E aí, Nayan, olha que coisa interessante, né? Em todo casamento que eu já fui, sempre se falou isso, que o papel da mulher é o mais fácil aqui. Porque se submeter não é em nada tão complicado quanto amar como Cristo amou. Exatamente. Porque o padrão para o homem, para o marido amar sua esposa, é um amor sacrificial. É o amor de entregar a vida. É o amor de abrir mão da própria vontade, abrir mão do próprio bem-estar, o amor sacrificial, o amor de se tem pouca comida, você dá o seu pedaço de carne para sua mulher. Tá entendendo? Aí fica muito fácil ser submissa a alguém que te ama assim, que te coloca como prioridade, que está disposto a se sacrificar por você. Né? Então é preciso entender o que é esse amor, entender o que é essa submissão. Tá? E outra coisa muito importante, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele se dirige à mulher e diz: mulher, seja submissa. Ele não está se dirigindo ao homem, dizendo: homem, submeta a sua mulher. Submissão tem que ser uma decisão em obediência a Cristo, em obediência à palavra de Cristo, entendendo os papéis que Deus determinou. Voluntária, não é o homem que submete a sua mulher, é a mulher cristã que, entendendo a vontade de Deus para a vida dela, assume o seu papel de auxiliadora, assume o seu papel de ajudadora. E esse papel muitas vezes envolve, ser uma auxiliadora e ser uma ajudadora, muitas vezes envolve aquele papel de dizer: não vai por aí não, isso aí vai dar errado. Olha, marido, não segue por esse caminho não, que isso não vai dar certo. E o marido sábio é o marido que ouve a sua mulher, ouve os conselhos da sua mulher. Isso não é a mulher liderar o marido, não. O bom líder é aquele que sabe reconhecer e sabe entender as contribuições da sua ajudadora. Ela é a auxiliadora. Agora, pastor, ela é a copilota. Ô pastor, abrindo um parêntese aqui dentro disso aí que o senhor falou, aqui para nós, o senhor é casado, né? Sim. Aqui para nós, a mulher, ela realmente tem o tal do sexto sentido. Não é possível. Sim. Não é possível. Sim. E tem um negócio que, quando você ouve a mulher falar assim, não vai por aí não. Meu irmão... Se você... E bobo é o homem que não dá ouvidos a esse sexto sentido, a essa intuição. Bobo. Ele vai dar com os burros na água. Eu fico de viagem com isso, pastor. Como que a mulher, a esposa, ela dá uma letra, meu irmão. Se o cara ficar teimando e ir pro outro lado, o perigo, o risco é muito grande de dar errado. Muito grande. Sim. E o homem muitas vezes não quer dar o braço a torcer por orgulho machista. Verdade. Imagina, eu sei fazer isso, eu conheço esse caminho, e às vezes até no caminho literal mesmo, né? Andando de carro por aí. Sim. Minha mulher fala muitas vezes assim: não seguir pelo GPS, não anda segundo o GPS diz, não. Eu falo, nada, bobagem e tal. E 100% das vezes eu penso, eu deveria ter escutado ela. 100% deveria. Isso. E aí, Nayan, tem mais um texto bíblico que eu queria deixar a respeito disso, em 1 Coríntios 11:3, que ele fecha um pouco essa questão da diferença de papéis e da diferença de valor.
1 Coríntios 11:3. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, olha só que coisa interessante. Sim. Quando a gente diz que a diferença de papéis não diminui a diferença de valor, a diferença de dignidade, isso fica muito claro. Aqui está dizendo que o cabeça da mulher é o homem. Aí isso pode causar uma revolta, né? Como assim? O cabeça da mulher é o homem? Como é que pode isso? Não. Isso significa que o homem é superior à mulher? Aí diz assim: o cabeça de todo homem é Cristo. Aí a gente aceita, né? Tudo bem, o cabeça do homem é Cristo, tá? Cristo, ele está ali, né? Existe uma diferença de papel clara. Cristo manda, o homem obedece, tranquilo. E aí diz que o cabeça de Cristo é Deus. Aí isso dá um nó na nossa cabeça, porque como assim? Não é um só Deus? É um só Deus. Pai e filho são iguais em dignidade, em valor, e devem ser adorados do mesmo jeito. Mas mesmo dentro da Trindade, existe um que reina. Existe um que é o cabeça. O Pai é o cabeça, e Cristo se submete ao Pai. E isso não diminui em nada a dignidade, o valor, a grandeza e o respeito que devemos a Cristo. Mas Cristo, na Trindade, ele se submete ao Pai. O Deus Pai é o cabeça de Cristo. Então, se a gente entende que Deus Pai é o cabeça de Cristo, isso não tira a dignidade de Cristo. E se a gente entende que Cristo é o cabeça do homem, a gente pode entender também que o homem é o cabeça da mulher, exercendo a função de liderança, de autoridade. Verdade. Trazendo essa comparação aí em relação à Trindade, o Pai, né, de fato, vamos dizer assim, é a grande autoridade, é o cabeça, mas ninguém chega ao Pai senão por Cristo. Então tem que passar por Jesus primeiro, né? Exatamente. E é nessa diferença de papéis, nessa complementaridade, que se enriquece a coisa, né? E aí tem até uma coisa interessante. Aqui em casa, por exemplo, quem domina a questão das obras da casa é a minha mulher. Ela que tem aptidão para essas coisas. Ela pinta, ela vê o que precisa fazer, e eu sou só ajudante de obras dela, nisso aí. Ela manda fazer, eu estou lá pintando. O que é para fazer? É isso, tal. Vamos lá, porque ela é a aptidão dela, ela tem um gosto para isso, e eu não tenho a menor habilidade manual nem nada, mas aí nesse caso aí eu me submeto a ela nessa missão. Quando tem uma missão aí de pintar a casa, de reformar, ela é a cabeça. Entendi. E é tranquilo isso, né? Porque a gente tem que entender que em algumas situações, em várias situações, a gente pode dizer assim, a mulher ela vai ter sempre um conhecimento a mais, ela vai ter sempre uma expertise a mais, enfim, uma visão diferente. O homem não tem problema nenhum a gente se submeter à mulher, à esposa, à irmã, à mãe, à avó, à tia, em algum momento, porque... Enfim, uma amiga, porque a gente sabe que em muitas coisas a mulher ela tá um pouco na frente do homem. É verdade. E se a gente já entendeu que submissão não diminui a honra, a dignidade, e que a gente deve se submeter uns aos outros, então não há dificuldade nenhuma em ceder, não há dificuldade nenhuma em abrir mão de certas coisas, não há dificuldade nenhuma. Fala-se muito hoje em dia de masculinidade bíblica, e as pessoas ficam buscando modelos de masculinidade e procuram os modelos de masculinidade bem esquisitos. Sansão, por exemplo, um cara fortão e tal, mas Sansão se envolveu com prostituta, Sansão não tinha domínio próprio, Sansão não tinha o controle dos seus apetites sexuais,
e acabou morrendo por causa disso. O modelo de masculinidade bíblica, alguns buscam Davi, Gideão, porque eram guerreiros, mas mataram muita gente. Davi não pôde construir o templo porque tinha a mão suja de sangue. O modelo de masculinidade bíblica tem que ser Jesus. Jesus é o nosso modelo de masculinidade. Jesus é o nosso modelo de como um homem deve ser. Então a gente olha para Jesus e entende. E em Efésios 5 fala, assim como Cristo cuida da igreja. Cristo lidera a igreja, Cristo abençoa a igreja, Cristo quer que a igreja seja melhor a cada dia. Assim, o marido com a sua esposa. Muito bem. 3 horas e 47 minutos agora, 3h47. Deixa eu ver quem é que está passando por aqui, pastor, para a gente mandar um abraço. Sim, estou ansioso para ver as perguntas do povo. Acho que esse tema aí vai ter umas perguntas interessantes. Quem sabe eu consiga responder. Aí, ó. Teve uma ouvinte lá de Paulistana. Ela, na verdade, está morando em Curitiba agora. Disse o seguinte: eu fui vítima de agressão e violência doméstica. Estou tentando me levantar há 3 anos, denunciei e não aconteceu nada com ele. Ele se casou, foi apoiado pela igreja e fui descartada e humilhada. Olha que depoimento, pastor. Ô, minha irmã, que tristeza, né? Seu depoimento nos dá muita tristeza, porque realmente é uma coisa lamentável. É um pecado muito grande essa diferenciação, esse tratamento diferenciado de um e de outro. E sinto muito. Minha oração é que você encontre nos braços de Jesus, nos braços do Pai, a restauração mesmo para a sua vida. E saiba que a igreja erra, a igreja peca, mas Jesus, ele nunca falha. Jesus, ele está disposto, ele quer te curar, te restaurar. E eu oro para que você encontre uma comunidade de fé, onde você possa ser acolhida, possa ser tratada, né? E passar essa etapa aí da sua vida. Mas existe restauração em Cristo. Amém. Tá bom? E que Deus toque nesse homem, né? Para que ele se arrependa, para que ele reconheça o pecado dele, se arrependa, se converta verdadeiramente, para ele não ir para o inferno, e que ele não repita esse pecado com essa nova esposa e com outras mulheres. E o complicado, porque tem aquele ditado, né? É um ditado popular, fala que quem bate esquece, né? Mas quem apanha não. Então, de repente, para o homem recomeçar a vida, no caso dela, né? Nesse contexto dela aí, mais fácil, mas para ela que foi a vítima de agressão, de violência, é muito mais difícil, em todos os sentidos, emocional, espiritual, é muito complicado. Mas que Deus... vai precisar haver um trabalho de cura interior, né, até ela chegar ao ponto de poder perdoar esse homem. Né? Perdoar não significa voltar a ter relacionamento, mas perdoar significa poder não ficar com esse peso no coração. Né? E talvez para você pensar em perdoá-lo hoje seja uma coisa muito difícil ou até impossível, mas com a cura que o Espírito Santo dá, você vai poder chegar a esse ponto e isso vai ser libertador para você. Né? É verdade. Inclusive a gente deixa aqui o nosso abraço, né, fraternal a essa irmã que mandou aí essa mensagem. E não se esqueça que, independente de qualquer coisa, o amor de Jesus sobre a vida dela é imenso, é grande demais. Tem também aqui alguns outros alôs, mas aí já não são perguntas, são pessoas que estão nos acompanhando mesmo, né? A irmã Ironita, Bernardo, da PIB, lá de Campo Grande, Cariacica, no Espírito Santo, está nos acompanhando também. Obrigado, minha irmã Ironita. Pessoal super aprovando aqui o nosso bate-papo de hoje na nossa Rede 316. Deixa eu ver se tem mais algum que chegou aqui. A Luzia cabeleireira, está mandando um abraço aqui para o pastor Marcelo. Um abraço, Luzia. Pronto. E é isso aí. Pastor, vamos aqui para a nossa parte final. Já são 3h51. Tempo voa aqui no nosso bate-papo.
eu queria saber o seguinte, diante de tudo que foi dito aí, né? Diante de tudo que foi falado, cristã e feminista, existe ou não existe? Dá para ser as duas? Não dá? Né? Como é que a gente pode dizer isso, pastor? Vamos lá. Isso vai depender de qual tipo de feminista você está falando. Se você fala da feminista de terceira onda, essa feminista radical que prega a destruição dos machos e que fala que não existe diferença entre os sexos e que cada um deve ser o que quiser, então, nesse caso, é um retumbante não. Não dá para ser cristã ou cristão e abraçar esse tipo de cosmovisão. Se está se falando de feminista de segunda onda, né, que diz que não existem diferenças de papéis, né? O feminista de segunda onda que diz assim, não tem diferença, é errado fazer o menino brincar de carrinho e a menina brincar de boneca, é errado impor essas diferenças de papéis. Esse tipo de feminismo dá para conversar, vamos dizer assim, dá para sentar à mesa e bater um papo e tentar se convencer, né? Menos sobre o aborto, né? Apoiar o aborto é algo que é impensável para um cristão. A gente pode até fazer um programa outro dia sobre o aborto, né? Por que o cristão e quais são os argumentos que o cristão pode usar. Agora, se estamos falando de um feminista no sentido de lutar pelos direitos das mulheres, o direito à vida, o direito à saúde, o direito a um salário digno, o direito a ser ouvida, a ser respeitada, o direito a não sofrer violência. Então, nesse sentido, não só pode, como o cristão e a cristã devem ser feministas. Né? O cristão e a cristã devem combater o machismo, devem combater essa ideia de que o homem tudo pode e a mulher nada pode, essa ideia de que o homem é superior ou tem mais valor do que a mulher, porque isso sim contraria a palavra de Deus. Então, acho mais ou menos isso. Cristã pode ser feminista, se for feminista de primeira onda, sim, de terceira onda, não, e de segunda onda tem um espaço aí para aceitar algumas coisas e rejeitar outras. Tem que chegar num comum acordo aí em algumas coisas. Tem coisas dessa segunda onda que realmente não dá, mas outras coisas dá para relevar, né? Dá para você chegar aí num comum acordo. Isso. 3 horas e 55 minutos aqui na nossa rede 316. Pastor, que assunto maravilhoso, que assunto muito bom. Eu fico a cada sexta-feira aqui, né, maravilhado com o que Deus tem nos ensinado quanto aos assuntos que nós temos abordado aqui nas sextas-feiras. Eu queria que o senhor ficasse à vontade nesse último momento aqui para poder, primeiro, adiantar o tema de semana que vem, se é que o senhor já preparou, né? Também convidar o pessoal para conhecer mais do projeto Somos Um, né? De que forma que eles podem conhecer. É bom bater nessa tecla aí para a galera se esforçar aí a se aprofundar nesse projeto e já convidar o pessoal para estar aqui de novo sexta-feira com a gente. Maravilha! O nosso próximo tema vai ser um tema mais ligado à nossa vida espiritual, à vida devocional do jovem universitário, mas que também tem a ver com muitas pessoas, é uma dúvida que muitos cristãos têm, que é: se sou salvo pela graça, por que preciso ser santo? Opa! Então, é uma dúvida que muitos universitários passam por essa dúvida e lutam com essa questão. Se sou salvo pela graça, por que preciso ser santo? E os nossos canais, as nossas redes onde podemos ser encontrados. No portal de Igreja Multiplicadora, existem conteúdos, materiais que você pode baixar. igrejamultiplicadora.org. No Instagram, estamos sempre lançando algumas coisas, alguns conteúdos. universitariosmissionários.com, @universitariosmissionários, que é o do Instagram.
E do YouTube, o canal do YouTube, tem vários vídeos lá com temas interessantes. Somos Universitários Missionários, é o nome do canal. Pronto, beleza então. É só a galera entrar lá e se inteirar cada vez mais. Agora 3 horas Isso, e não perca o nosso próximo encontro na próxima sexta-feira aqui no Tarde Viva. Isso, 3 horas da tarde. A gente vai estar aqui de novo, com certeza, batendo esse papo bem legal. Esse é interessante, tá? Eu gostei desse próximo tema. Muito bom mesmo. É uma curiosidade que muitos que são cristãos ainda, na verdade, não é nem a questão de curiosidade, é falta de conhecimento mesmo em relação a isso aí. Mas vamos lá. 3h57. Nayan, sim. Eu queria agradecer também as pessoas que têm interagido com a gente lá no Instagram, as pessoas que mandam mensagens, as pessoas que comentam e que falam: olha, eu ouvi o programa, fui muito abençoado, obrigado aí pelo apoio de vocês. E querendo conversar, querendo bater um papo, né, manda o direct que a gente está ali para conversar e responder. Beleza, pastorzão, um abraço para o senhor, bom final de semana, tá? E a gente vai se encontrar aqui, se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira às 3 da tarde, tá bom? Amém.